Hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre a questão do protocolo de substâncias químicas auxiliares, né? E também abordar depois um pouco sobre as medicações que nós podemos utilizar dentro do canal. Então é importante que a gente tenha alguns materiais, como por exemplo esse, que é o EndoPTC leve. Nós vamos mostrar, ele é auxiliar da instrumentação, do preparo mecânico do canal. Aqui do lado nós temos o EndoPTC pesado, que se poderia dizer assim, que é na forma de pasta, com a mesma função, os sugadores, que são fundamentais, né, para esse tipo de processo, tanto o sugador normal como cânulas menores, e até outros tipos de cânula, para que a gente possa fazer um melhor acesso à anatomia do canal radicular. Então, veja bem, uma substância que nós utilizamos sempre é o hipoclorito. E o hipoclorito, ele vai ser utilizado durante diferentes momentos do canal radicular, né? Nós vamos usar o hipoclorito na parte de esvaziamento do conduto radicular e também, por exemplo, na parte que nós vamos fazer da posicionamento da substância química auxiliar. O hipoclorito tem que ter uma agulha que apresente um diâmetro pequeno para que possa penetrar dentro do conduto. Eu posso fazer uma pequena angulagem, né, e trabalhar como mecanismo auxiliar. Muito bem. Tendo uma visão agora de um bloco que simule o canal radicular, com uma devida angulagem, nós vamos fazer a simulação do preparo químico cirúrgico. Então, primeiramente, nós vamos gotejar hipoclorito no interior do canal radicular, né? Vamos medir o comprimento aparente do dente, descontar 2 milímetros e com uma lima número 15, nós vamos fazer o esvaziamento do canal radicular, utilizando para isso o hipoclorito. O esvaziamento é feito com movimentos de 1/4 de volta e tração, se tira o instrumento, limpa o instrumento, irriga o conduto e aspira o conduto, né? E aí nós vamos estar trabalhando, por exemplo, né, aspirando, preenchendo novamente o canal radicular com o hipoclorito, e a partir desse momento, nós vamos refazer o nosso acesso à porção apical naqueles 2 milímetros aquém que nós já mencionamos a vocês. Muito bem, o canal dentro desse momento, ele está apto a sofrer ou a iniciar o pré-preparo desse conduto. E esse pré-preparo nós vamos iniciar colocando uma pequena quantidade, como nós estamos vendo aqui, de EndoPTC leve. Veja que o EndoPTC leve, tomando contato com o hipoclorito, ele inicia uma reação de microbolhas, como nós podemos observar no vídeo, né, principalmente dentro dessa câmara, a reação de microbolhas. Muito bem, com o ProGlider, nós vamos penetrar no interior do canal radicular até aqueles 2 milímetros aquém. Como no caso eu já estou vendo o fim do bloco, eu vou penetrar até o fim do bloco. Essa penetração não necessita ser uma penetração realizada em um só movimento. Dependendo do conduto, nós vamos utilizar vários movimentos. Intercalando o uso do hipoclorito, nós vamos fazer uma irrigação e vamos, né, posicionar novamente um pouquinho do EndoPTC leve, veja, né, e gotejar com o hipoclorito. Então, como nós podemos observar aqui, a substância química auxiliar, ela é renovada a cada uso do instrumento. Na realidade, nós vamos, toda vez que passar e voltar com esse instrumento, veja que o ProGlider já está chegando na longitude, no comprimento de trabalho, livre,
então eu posso até fazer um pequeno movimento de pincelamento e pronto, o preparo está concluindo. Repetindo, dentro desse novo conceito, nós trocamos essa substância química auxiliar a cada uso do instrumento. E agora nós vamos entrar com o instrumento reciprocante, com a instrumentação propriamente dita. Renovamos o endo-PTC dentro do conduto, vamos gotejar o hipoclorito dentro desse conduto, olha aqui, observamos a reação de microbolha e agora nós vamos descer com o instrumento reciprocante. Né? 1, 2, 3, para, limpa o instrumento, veja como esse instrumento fica sujo, limpamos o instrumento, irrigamos o canal radicular, voltamos com uma lima 15 e fazemos um pequeno movimento de vibração com esse instrumento para potencializar a ação irrigadora. Voltamos a irrigar o canal radicular. E agora vamos novamente colocar uma pequena porção do endo-PTC leve dentro do conduto e gotejar novamente o hipoclorito. Então, veja, essa substância ela é renovada, na realidade, a cada penetração do instrumento. Né? Voltamos aqui, olha lá. 1, 2, 3, e o conduto já está devidamente preparado. Estando preparado esse conduto, nós vamos agora, numa manobra de irrigação e aspiração com 5 ml de hipoclorito, nós vamos depois deixar o canal, o conduto totalmente preenchido com o hipoclorito e vamos realizar uma ativação com uma ponta ultrassônica. Então está aqui a ponta ultrassônica, né, que nós vamos montar aqui no aparelho de ultrassom. Vamos deixar esse conduto previamente cheio com o hipoclorito e vamos aplicar essa ponta de ultrassom por aproximadamente uns 30 segundos. Veja, ela deve estar pelo menos uns 3 ou 4 milímetros aquém do CRT e ela não deve tocar em paredes do canal radicular para que com isso não leve a nenhum tipo de problema dentro dessa hora. Tá? Aqui somente mostrando, né, a ativação, tá vendo? Ó? Com isso ela começa a levar a formação de bolhas dentro do canal e veja como ela ativa o material de irrigação. Isso feito, vamos fazer uma outra farta irrigação de hipoclorito, sempre movimentando, sempre realizando o movimento de vai e vem. Né? Uma pesquisa no canal radicular, só fazendo aqui a pequena variável que você possa ter, né? E com isso o conduto já está, nós vamos refazer a irrigação com 5 ml de EDTA-T. O canal já está pronto para ser obturado, tá certo? Então, quer dizer, nós vamos secar esse canal radicular com sugadores, né? Com pontas bastante finas de sugador, olha lá, ligado a uma bomba a vácuo, tá certo? Vamos passar a utilizar, depois disso, os cones de papel absorvente. São cones de papel absorvente 0,6, tá? Que ajudam de maneira significativa a secagem desse conduto.
Vamos fazer a prova do cone, né? Antes de uma secagem final desse canal radicular. Pronto, o cone já está escolhido, está definido. Veja que esse cone chegou a ultrapassar um pouco a região de trabalho, então nós vamos pegar um cone um pouco mais amplo para poder chegar ao CRT, e aí nós temos o cone definido. Feito isso, continuamos a secagem com as pontas de papel absorvente, e nesse momento nós vamos deixar essas pontas dentro desse local até nós realizarmos o preparo do cimento obturador e iniciar a obturação propriamente dita. Então, esses são os conceitos relativos às substâncias químicas auxiliares utilizadas no preparo e no esvaziamento do canal radicular. Muito bem. O que nós vamos estar abordando agora são as medicações intracanais, tá? Nós podemos estar medicando esse conduto entre as sessões com o NDP, tá? Como a gente pode ver aqui, é uma medicação que é feita pela fórmula e ação acorde antoniase, que é uma mistura de paramono, de veículo, ou com o PRP, que são medicações que nós utilizamos quando nós não fazemos o preparo do canal, e sim a desinfecção ou apenas o esvaziamento. Nesse caso, o canal foi preparado, tá? Então, nós vamos colocar aqui numa agulha Mise, numa carpule, o frasco do NDP, posicionar basicamente até 3 ou 4 milímetros do preparo e pressionar com movimentos de vai e vem, veja, ó, o preenchimento do canal radicular, como nós estamos vendo aí, né? Então, observando dentro dessa questão, é muito simples e fácil você colocar a medicação, e aí eu vou fazer um selamento dentro dessa área, e a medicação vai persistir por um tempo maior no intervalo entre as sessões. Então, é bastante simples você estar aplicando dentro desse contexto. Feito isso, quando for realizar o preparo do canal, a obturação do canal radicular, nós voltamos com o processo de irrigação e aspiração, né? Novamente aqui, ó. Voltamos, por exemplo, a preencher o canal com hipoclorito e fazer a ativação ultrassônica. Tomando cuidado de manter a ponta centralizada na maior parte, veja. Né? Então, isso é importante. Olha onde está a ponta. A ponta não está aqui na curvatura, não. Vamos irrigar um pouquinho para a gente poder observar melhor. Agora deixa cheio, né? Da substância irrigadora. Eu posiciono com ele desligado até onde ele vai. Tá? Recuo. Vejo se está livre e centralizado, e aí eu ativo. Ó. Veja que, por exemplo, a ação dele cobre todo o canal radicular, mesmo estando à distância. Feito isso, nós damos a sequência ao procedimento relativo à secagem e obturação do canal radicular, né? Como já foi demonstrado anteriormente. Uma das medicações que nós empregamos nos casos de lesão refratária, nos casos de grande infecção e em fase crônica, né, é com características de indicação especial, que deve ser consultada em livros, tá certo? Ou dentro do nosso próprio site, www.professormachado.com.br, é a utilização do iodoforme. O iodofórmio ele pode ser vendido pela própria farmácia de formulação, ou ele pode ser misturado
com Carbovax e colocado em uma agulha de pequeno diâmetro. A proposta é extravasar essa medicação para a região apical. Tá? Então, vamos supor, nós vamos colocar essa medicação dentro do canal radicular e vamos injetar essa medicação além do ápice com movimentos de vai e vem. Está vendo? Né? Olha os movimentos de vai e vem e o extravasamento dessa medicação para a região apical, que é a proposta de onde nós vamos trabalhar. O iodoforme está vinculado muito mais a como sendo um objeto de medicação extracanal do que um objeto de medicação intracanal. Feito isso, o canal preenchido, e radiograficamente eu confirmo o extravasamento desse material, nós vamos fazer uma excelente limpeza da câmara pulpar, porque ele tem baixíssima tensão superficial, ele penetra em túbulos dentinários e com isso ele pode levar a uma alteração cromática. Se limpa, se coloca uma pequena tampa de ionômero na entrada do canal radicular e depois dessa característica nós vamos, por exemplo, fechar o dente com um ionômero ou algum material que o valha, né, deixando a dentina, a superfície coronária livre dessa medicação. Essa medicação é bastante eficiente exatamente aqui, extravasando na lesão apical e exercendo a sua ação contra as bactérias e estimulando a concentração de macrófagos dentro da área. Pessoal, uma outra maneira da gente usar o iodofórmio é comprando esse iodofórmio semi-pronto, como nós já mostramos, ou se não, a utilização do pó. E aí nós utilizamos 5 partes igual do pó para 1 parte de Carbovax. A partir desse momento, nós vamos espatular esse iodofórmio, né? Com uma espátula flexível. E vamos passar a captar e vamos passar a utilizar no interior do canal radicular. Muito bem. Então, nós pegamos aqui, veja, o material em uma lima, né? Jogamos dentro do conduto o máximo que possível, coloca o material e gira no sentido anti-horário, né? Pega a lima e só faz essa questão de você, por exemplo, pressionar esse material para cá e tira ela no sentido anti-horário. Vamos captar um pouco mais desse material. Coloca-se dentro do conduto, né? Vamos pegar um calcador, que o calcador também ajuda bastante essa circunstância de a gente poder colocar mais esse material dentro do canal. Muito bem, e aí com a utilização de um lêntulo, né, nós vamos suavemente posicionar e encostar bem de leve em uma das paredes. Esse instrumento vai fazer com que o iodofórmio comece a sair de dentro do conduto para a região apical, como nós estamos começando a enxergar ali. Vamos pegar, desliga o lêntulo, vamos pegar com o próprio lêntulo o material, colocar dentro do conduto e ligar esse lêntulo. Pode ligar? E ele começa a jogar para a região apical, compactando na região apical. Feito isso, nós vamos pegar o porta-amálgama esterilizado com o pó do iodofórmio. Como nós estamos vendo aqui, tá?
posicionar na entrada do canal e forçar o máximo possível a introdução deste pó no interior do conduto. Com o calcador, com o porta-amálgama, e com o lêntulo. Vamos começar a observar a saída desse material, olha lá, para fora do canal radicular. Tá? Como nós estamos vendo, tá certo, dentro dessa região. Vamos repetir o procedimento. Eu acho que está clara a visão dentro desse contexto aqui do material extravasado. O porta-amálgama repleto de pó, o condensador, dentro desse sentido, posso usar a lima entrando, quebrando essa tensão superficial e depois, no sentido anti-horário, ajudar também a levar esse material para fora do canal, desatarracho ela para não puxar e depois, com o lêntulo, eu faço com que esse material, né, saia para fora do canal, como a gente já está vendo aqui, uma grande quantidade. Né? Pronto. Essa é uma das maneiras que você pode fazer para jogar o iodoforme para fora da lesão apical, como nós estamos vendo aqui, né? Preencher aquela lesão. Olha, eu acho que aqui dá para a gente ver bem o material que está extravasado, preenchendo aquela lesão apical, para que ele efetue as ações necessárias no que se refere à ação medicamentosa. Feito isso, da mesma maneira, vamos fazer uma boa limpeza da câmara pulpar e selar os dentes. Essa medicação será trocada de tempos em tempos, conforme o conteúdo teórico que pode ser observado em nossos livros ou mesmo no site. Tá? Então, essa é a proposta de nós podermos jogar uma medicação que tem uma ação extracanal.